Deus abençoe a todos. Amém. É meio difícil falar sobre isso, porque eu acredito que todo mundo aqui já passou por um susto, né? E foi muito forte o que aconteceu comigo em abril de 2023, né? Quando aconteceu comigo algo pesado, experiência, a única coisa que vinha no meu coração foi o Salmo 121, que diz: levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Em abril de 2023, eu estava trabalhando, vou tentar resumir e falar o mais breve possível. Em 2023, eu estava trabalhando de manhã e era mais ou menos umas 9h30 da manhã. E eu dificilmente atendo telefone fixo lá no clínico onde eu trabalho. E eu resolvi atender o telefone. Eu não gosto de atender telefone fixo. E eu atendi porque eu vi que era um número de fora, né? E estava eu e uma colega sentados na recepção e a pessoa que atendeu falou assim: eu quero falar com a dona da clínica. Ele foi muito grosseiro. E aí eu falei assim, eu disse: bom dia, quem está falando? E ele: eu quero falar com a dona da clínica. E eu falei assim, eu disse: olha, ela não chegou ainda, mas se tiver algo que eu posso te ajudar. Aí ele perguntou assim: com quem que você está? Aí eu falei assim: olha, tá eu e uma outra funcionária, o que você precisa? Ele: olha, quem está falando aqui é o delegado da não sei quantas, aqui a gente recebeu uma denúncia. E aí na mesma hora eu me assustei, eu falei: nossa, meu Deus, mas denúncia da onde? De quem? O que a gente fez? E ninguém até então tinha chegado lá na clínica para reclamar alguma coisa, ou falar alguma coisa, reivindicar. E eu fiquei confusa. Eu falei para ele: olha, você liga daqui a uns 10 minutinhos, que ela vai chegar mais ou menos umas 15 para as 10. E aí você conversa com ela. E aí ele falou assim: não, eu vou falar contigo mesmo. Você fica bem quietinha, porque isso é um assalto. Quando ele falou isso para mim, meu coração na hora, né? Que quem é que não sente quando você ouve essa palavra? Isso é um assalto. E aí, quando ele falou isso pra mim, eu já me desestruturei e eu falei pra ela: é um assalto. E ela foi muito rápida, ela foi muito ligeira e ela começou a pagar os aplicativos do celular dela de banco. E aí eu falei: cara, mas o que você quer? E ele falou assim pra mim: olha, assim como tá aqueles carros lá fora no estacionado na agropecuária, ele falou pra mim: olha, eu tô num carro aqui na frente. E assim tinha um carro na frente da clínica, do outro lado da pista. E ele falou pra mim: eu tô num carro aqui dentro, e se você se mexer, eu vou estourar os vidros da janela toda, porque daqui eu tô te vendo. Irmãos, quando eu olhei para aquele carro, eu via vultos dentro do carro. Era um Gol azul, vidro todo fumê, e eu via vultos dentro daquele carro. E eu falei para essa minha colega: Letícia, ele tá ali, Letícia. Ele tá ali, Letícia. E nessa hora, a única coisa que veio na minha mente foi o meu filho. E eu falei: Jesus, se não for o meu momento ainda, se eu não tiver a salvação da minha alma, não me deixe esse homem matar. Não deixe esse homem fazer mal para mim. Eu quero ver meu filho crescer. E ele falava mil palavrões, ele falava coisas horríveis assim para mim no telefone. Horríveis. Ele ameaçava de tudo quanto era jeito, fazia aquela perturbação na mente da gente de uma forma que é difícil demais. Quem não passou por isso nunca queira passar. E aí, resumindo, eu liguei para minha chefe: ele liga para tua chefe de um outro telefone. E eu liguei para ela e falei para ela: olha, está acontecendo um assalto aqui na clínica. Se você não vir agora, ele vai estourar os vidros, ele vai acabar com a clínica e vai me matar. E ela: Carla, como assim? Eu falei: você precisa vir para cá agora. Como você vai me deixar aqui sozinha? Ela não foi. Ela seguiu reto para o centro de Biguaçu. E essa minha colega que estava comigo já foi muito mais inteligente. Ela já ficou com muito medo, ela já começou a ligar: não chama a polícia, porque se a polícia parar ali, ele vai sair e vai voltar.
e eu via vultos se mexendo dentro desse carro. E eu falei, ele está ali. E aí ele gritou no telefone assim, ele falou, olha, vai passar 2 camaradas meus aí e você vai abrir a porta para ele entrar. Lá é mão única, só sobe sentido a BR. Na hora que ele falou isso, irmãos, um motoqueiro com 2 pessoas na garupa desce na contramão. E aí eu falei, é ele, ele vai entrar. E eu chorava, ele gritava, você não chora porque eu vou entrar. Você para de gritar. E aí eu já desesperada, pensando em meu filho, pensando em Deus, eu falei, Senhor, por favor, eu não é dessa forma. Meu Deus, se eu não estou preparada para ir para a glória, não me deixa ir agora. Senhor, eu preciso de Ti nesse momento. Meu Deus, eu não estou preparada para morrer agora. Porque eles são tão cruéis, que a gente não entende como que uma pessoa tem tanta maldade de pensar em fazer isso com uma pessoa. E essa minha colega foi, chamou um amigo dela, que era PM, e a minha chefe já ligou para a dona da loja, que mora em cima, e aí parou um rapaz de moto na frente para entregar uma encomenda. E aí ele me viu chorando do vidro, e a dona da casa fez sinal para ele, vai, sai daí. E ele olhou para mim, me viu chorando, e eu falei, não encosta. E aí ele foi olhando para mim, olhando para cima, e ele foi se afastando. E aquilo me consumia por dentro, aquela dor, e ao mesmo tempo pensando em Deus, pensando no Senhor. E eu falei, meu Deus, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. E vai ser agora dessa forma. E aí, essa minha colega conseguiu chamar um amigo dela que morava ali perto, que era PM. Ele chegou armado. A dona da casa, a dona da sala chamou a polícia. E a polícia chegou na frente. E quando a polícia chegou lá na frente, ele disse, é um golpe. Era apenas um golpe. Ele estava exigindo 15 mil reais no Pix. E quando a polícia chegou, eu já não conseguia mais fazer nada. Eu tremia por inteiro. O meu corpo parecia que ia dar um troço, assim, que ia cair no chão. E essa minha colega com muito medo, chorando bastante também. E o policial queria chamar para que a gente fosse para o SAMU, para coisa. Eu falei, não, tem um remédio aqui. Daí eu peguei o clonazepam. Minha chefe colocou assim, ela chegou, me deu um abraço. Me perdoe, cara, mas eu não sabia o que fazer. E eu falei para ela, como que você me deixa para morrer aqui sozinha no teu negócio? Eu ia morrer. E ela disse, não ia morrer porque não é a sua hora. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. E eu falei, amém, eu recebo. E ela queria me mandar embora, mas eu não queria, para poder ir para casa descansar, mas eu não consigo. Eu tenho que estar me mexendo, porque senão para mim é pior. Só descansei um pouco, mas eu digo para vocês que a única coisa, e eu lembro que naquele dia eu ficava só pensando no meu filho, como que eu ia fazer, as coisas que eu tenho vontade de fazer para Deus. Jesus, se eu morrer aqui, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para a glória? Será que eu vou ver Jesus? Será que eu já estou pronta? Então, essas coisas passaram na minha cabeça até o dia de hoje. Quase 2 anos depois. E eu tenho sentido no meu coração cada vez mais o chamado de Deus na minha vida. Para falar. Talvez um dia para pregar, se o Senhor me preparar. Mas como eu já falei aqui, eu não tenho vergonha onde eu chego para falar de Jesus. Porque até a quarta-feira eu estava falando com o Lucas me convidou para dar uma palavra na sexta-feira. O inimigo ele não brinca sem ninguém. Ele não deixa, ele não dá espaço para que você venha fazer aquilo que você tem vontade. Porque ele puder fazer para atrapalhar aquilo que você quer fazer para Deus, ele vai fazer. Quando o Lucas falou comigo na quarta-feira, eu pensei, está tudo tão bem. O inimigo não vai se levantar não, irmãos.
ele se levantou de uma forma que não cabe nem a mim falar, porque foi pesado. Mas só que o Deus que a gente serve é um Deus fiel. Amém. É um Deus que Ele te cuida. Ele é excepcional. E Deus disse para mim a todo instante: eu estou contigo. Nada vai te acontecer. Fique em paz. Nada vai te acontecer. E aí, quando foi ontem à noite, eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero que nada aflige a minha noite. Se o Senhor é comigo, eu vou ter uma noite bem tranquila, para a glória de Deus. Fui dormir uma noite tranquila, acordei bem, tive um dia perfeito, um dia maravilhoso, para a glória do Senhor. Então, o que eu quero deixar para os irmãos hoje é como fala ali naquele livro de Lucas: se pedires a tua alma hoje, para onde que a gente vai, irmãos? Porque assim como aconteceu comigo ali em 2023, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos com a gente. A gente não sabe. Será que a gente está preparado para ter um encontro com Deus? Às vezes a gente tem realmente um medo de estar aqui na frente, de falar de Jesus. A gente tem muito medo. Foi como eu estava falando na sexta-feira, quando o Lucas me pediu para que eu falasse aqui. Eu falei assim: eu queria falar de um profeta diferente. Eu falei: vou falar do Jonas, vou estudar sobre o Jonas. Foi? E quando eu comecei a estudar sobre o Jonas, eu falei aqui, estou terminando já, pastor, que o Jonas, ele foi muito corajoso, porque ele tem fama de ser um profeta medroso, mas ele foi muito corajoso, irmãos. Foi como eu falei: quem de nós hoje, a cidade de Nínive, ela é ali na região do Iraque, né, pastor, se não me engano. Quem de nós hoje, se Deus mandasse a gente ir lá para o Iraque, irmãos, falar de Jesus, pregar para aquele povo tão cruel, quem de nós ia? Nenhum de nós íamos, irmãos, porque a gente sabe que é um povo difícil, que é um povo incrédulo. Ele foi meio truculento, né? Ele foi meio corajoso assim contra Deus, mas ele fez a missão dele, ele cumpriu, porque ele confiou no Senhor. E hoje em dia, por tão pouquinho assim, ó, a gente não vai no hospital, não vai no presídio, não fala de Jesus nem para o nosso vizinho. A gente passa na frente de um mendigo, um viciado em droga, um cachaceiro, um alcoólatra, a gente não fala de Jesus para ele. E ele está logo ali, precisando ouvir pelo menos um: Jesus te ama, quer tirar da sua vida, te levanta. Então, é isso que eu quero deixar para os irmãos hoje, nessa reflexão. O que eu passei ali foi só um susto, que quase eu tive um infarto. Eu digo para os irmãos que aquele clonazepam em 5 minutos me adormeceu até as pernas. Eu tomei o clonazepam, que ele chega, estava rosa. Minha chefe foi colocando assim, eu falei: você colocou quantas gotas? Ele: não sei. Coloquei, toma aí. Tomei, em 5 minutos já não estava nem sentindo minhas pernas mais. Acordou hoje? Mas não foi fácil, irmão. Aquele dia para mim, eu pensei: não, eu tenho muito para fazer para Deus. Eu quero ganhar almas para Jesus. Eu quero falar mais de Jesus, porque eu quero a minha coroa. Eu quero morar no lar celestial. Eu quero abraçar aquele que me criou. Então é isso que eu tenho para falar para os irmãos, que independente do que seja, a gente tem que se apegar mais com Deus, fazer aquilo, porque nossa vida aqui é muito temporária, irmãos, ainda mais nos dias de hoje. É muito temporária, a gente vive tão pouquinho, né? E a carne vai, a gente tem que pensar no nosso espírito, para onde que o nosso espírito vai depois daqui. É isso que eu quero deixar para os irmãos, essa reflexão. E a gente não ter medo, não ter vergonha de falar de Jesus para ninguém. Vamos fazer a nossa parte. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém.